Olá, meus amigos e minhas amigas. Quando a comunidade internacional tem a oportunidade de contribuir para diminuir as tensões, a configuração do poder decisório acaba demonstrando sua incapacidade de decidir, mesmo quando a maioria dos estados apresenta sua posição favorável. Eu estou falando da decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas que se posicionou contra o reconhecimento do Estado palestino como membro pleno da organização. Na Europa, a Ucrânia alega ter abatido um bombardeio russo em solo russo. Esses são apenas alguns dos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje. Bom, gente, a Ucrânia alegou ter abatido o bombardeio estratégico russo Tu-22M3 na região de Stavropol, que fica localizado no Cáucaso, no norte da Rússia. Para vocês terem uma ideia, se localizarem, essa região fica situada a cerca de 400 quilômetros a leste da Crimeia. O bombardeiro Tu-22M3 é conhecido pela sua capacidade de realizar ataques de longo alcance. O sucesso dessa operação sugere uma combinação de capacidade antiaérea avançada e uma eficiente coordenação com os serviços de inteligência ucranianos. Mas como ele teria sido derrubado? Bom, a derrubada do Tu-22M3 ocorreu enquanto o bombardeiro estava em espaço aéreo russo, a 300 km da fronteira ucraniana. Segundo informações preliminares, teria sido usado um míssil modificado S-200, um sistema de defesa antiaéreo de longo alcance ainda da era soviética. Além do abate do bombardeiro, há relatos da Ucrânia de terem interceptado outros alvos, incluindo mísseis de cruzeiro e drones. Como estamos cansados de saber, os detalhes dessas informações devem ser consumidas com cautela, e isso para ambos os lados. Para vocês verem, há uma contradição nos relatos, pois a Rússia nega que o abate tenha sido resultado de um ataque ucraniano, citando uma falha técnica como causa do acidente. Essa diferença nas versões dos fatos é típica em situações de guerra, onde a informação também é usada como uma ferramenta estratégica. Bom, do lado russo, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, falou que o país está intensificando a produção de tanques e sistemas pesados de lança-chamas. Ele fez essas declarações durante uma visita a uma fábrica de tanques na cidade siberiana de Omsk, onde vistoriou de perto o trabalho e chegou até mesmo a elogiar os trabalhadores por baterem e até mesmo ultrapassarem as metas de produção estabelecidas. Shoigu disse que ficou impressionado com o desempenho da fábrica e disse que eles não apenas estão cumprindo o programa planejado, mas estão superando as expectativas. Veja só o que ele disse. Quase todas as questões e tarefas que decidimos na nossa última visita foram resolvidas. Numa análise militar, isso é fundamental para a Rússia, especialmente considerando as pesadas perdas de equipamentos nos primeiros 2 anos de conflito na Ucrânia. Segundo o Instituto Internacional dos Estudos Estratégicos, mais de 3.000 tanques russos foram perdidos, o que corresponde ao inventário ativo inteiro antes da guerra. E parece que ele está preocupado com essa relativa facilidade com que os tanques têm sido inutilizados no campo de batalha. Isso ficou evidente nas palavras usadas ao se dirigir à direção da fábrica, pedindo não apenas que aumentassem a produção de equipamentos de proteção para os tanques, mas também para reforçar o suporte às brigadas de reparo de tanques. Sobre isso, veja o que ele disse. Agora precisamos aumentar bastante os kits adicionais que precisamos colocar nesses veículos que estão em combate. Durante a visita, foi relatado que a produção do sistema de lança-chamas Sous-Tzepec aumentou 2,5 vezes e que a próxima remessa de um novo modelo de tanque de batalha principal, T-80BVM, estava pronta para ser enviada ao front. Os chefes da fábrica informaram a Shoigu que contrataram 1.200 funcionários adicionais desde o ano passado e estão operando em 2 turnos para expandir a capacidade de produção. Shoigu também destacou a produção de sistemas antidrones, uma resposta aos frequentes ataques de drones de Kiev contra a infraestrutura energética russa, que, como temos visto, vem incomodando bastante as refinarias de petróleo do país e, como consequência, contribuíram para a elevação dos preços internacionais do petróleo. Bom, gente, vamos falar agora sobre o assunto que introduzi logo no início do vídeo. Estou me referindo à recente reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que teve como foco principal a situação da Palestina e seu esforço contínuo para se tornar um Estado-membro pleno da ONU. Para iniciarmos o assunto, temos que entender que um Estado precisa do reconhecimento de seus pares, ou seja, dos demais Estados, para que goze realmente do status de Estado junto à comunidade internacional. E a doutrina majoritária concorda que, para que um Estado exista, é necessário que 3 elementos estejam presentes. Quais seriam eles? Bom, território definido, população permanente e governo efetivo.
É nesse contexto que países que reconheceram a Palestina, como o Brasil, fizeram isso com base no território de 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. Esses estados consideram que a presença de colonos judeus em territórios da Palestina são ilegais. Logo, esses territórios são territórios ocupados ilegalmente. Dito isto, vamos ao que aconteceu ontem. Desde 2012, a Palestina detém o status de Estado observador não membro, um marco importante por si só. No entanto, a aspiração por um reconhecimento mais completo foi o objeto central da última reunião, que buscava elevar esse status para membro pleno. Embora a proposta tenha recebido o apoio expressivo de 12 países, encontrou um obstáculo dos grandes, intransponível: o veto dos Estados Unidos. Mas por que Washington diz não quando nenhum dos demais 14 membros discordou? Qual foi a explicação que ele deu? Bom, tinha que explicar, afinal ficou isolado. O argumento deles para o veto foi que, apesar de apoiarem a solução de 2 estados, consideram que a Palestina ainda não satisfaz todos os critérios necessários para admissão como Estado pleno. Eles defendem que esse avanço deve surgir através de negociações diretas entre a Palestina e Israel, ou seja, é Israel que deve decidir. O Brasil, apesar de não estar nesse momento entre os 10 membros temporários do Conselho de Segurança e não ter votado, se manifestou. Em um posicionamento firme e solidário, o país, que reconheceu o Estado da Palestina já em 2010, através do ministro Mauro Vieira, destacou a escalada de violência e a severa crise humanitária na faixa de Gaza e chamou atenção para a responsabilidade moral e legal do Conselho de Segurança em intervir para cessar a violência e prevenir futuras instabilidades na região. Os votos acabaram refletindo a complexidade das relações internacionais e dessa problemática situação do poder decisório no Conselho, que não representa a vontade da maioria, mas concentra o poder nas mãos de apenas 5 estados que têm o poder de barrar qualquer decisão, mesmo que os demais 14 membros tenham concordado com ela. Foram 12 votos favoráveis ao reconhecimento internacional da Palestina. E veja que a posição favorável veio de países de diferentes posições ideológicas, ou seja, tanto de países do chamado Bloco Ocidental, do grupo pró-OTAN, pró-Rússia, do chamado Sul Global ou qualquer outro grupo que você possa identificar. Vejam só os países que foram favoráveis ao reconhecimento da Palestina como Estado pleno: China, Rússia, França, Moçambique, Guiana, Japão, Argélia, Malta, Coreia do Sul, Eslovênia, Serra Leoa e Equador. E até mesmo o Reino Unido, que tem laços super profundos com os Estados Unidos e com Israel, não votou a favor, mas se absteve, ou seja, não vetou. Se você está fazendo as contas aí, já sabe que falta um país, né? Sim, a Suíça foi o outro país que, junto com o Reino Unido, se absteve de votar, deixando os Estados Unidos isolados. Quem assistiu percebeu a emoção quando o embaixador palestino, Rivad Mansour, após a votação, acabou expressando sua decepção de maneira bem comovente. Veja só o que ele disse: "Não seremos enterrados. Não iremos desaparecer, independente da potência que existir. Estamos esperando desde 1947 e estamos em 2024. Não vamos desistir." Gente, para que um país seja admitido nas Nações Unidas como membro pleno, é necessário primeiro uma recomendação do Conselho de Segurança, o que teria acontecido ontem se não fosse o veto dos Estados Unidos. Em seguida, deve haver uma aprovação por maioria de 2/3 na Assembleia Geral. No entanto, como vimos, o poder de veto dos membros permanentes do Conselho, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, pode realmente bloquear essas iniciativas. Isso nos leva a ponderar como pode a voz de um único país influenciar tão decisivamente o destino de milhões de pessoas que vivem em uma região tão crítica como o Oriente Médio. Bom, gente, ainda no Oriente Médio, Mohammad Javad Zarif, ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, usou a plataforma X, ex-Twitter, para condenar o que chamou de fogos de artifício imprudentes, realizados na cidade iraniana de Isfahan. Ele pediu aos líderes mundiais que se concentrem em pôr fim a transgressões israelenses no conflito em curso em Gaza. Para Zarif, nada deve desviar a opinião pública internacional das atrocidades de Israel. Zarif afirmou que o G... continua a todo vapor em Gaza.
Ele também criticou o veto dos Estados Unidos à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a adesão da Palestina à ONU, chamando-o de claramente um passo na direção errada. Além disso, ele mencionou que a falha do Conselho em condenar o ataque do 1º de abril às instalações diplomáticas iranianas na Síria teria obrigado o Irã a invocar seu direito de autodefesa. Ele estava se referindo, é claro, ao ataque de 13 de abril a Israel. Bom, como vocês já sabem, Israel fez uma retaliação leve dentro do território iraniano. Está em curso uma investigação para determinar de onde foram lançados os drones e quem está por trás do ataque. Mas, segundo autoridades iranianas, nada foi danificado. A Agência Internacional de Energia Atômica também confirmou que não houve danos em nenhuma das 6 instalações nucleares do país. As coisas ainda estão muito tensas e ainda não está claro se essa foi a resposta final de Israel. Por enquanto, o ataque parece ter sido repelido com sucesso pelo Irã e suas forças. Alguns analistas apontam que a natureza limitada do suposto ataque israelense no Irã e as reações contidas dos oficiais iranianos sugerem que ambas as partes estão buscando desescalar as tensões na região. Julien Barnes, da SEI, diretor do Programa do Oriente Médio e Norte da África no Conselho Europeu de Relações Exteriores, comentou que ambos os lados parecem querer sair do ciclo atual de escalada. Asni Abdi, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa sobre o Mundo Árabe e Mediterrâneo em Genebra, observou que há uma certa contenção de ambos os lados, indicando que, para os iranianos em particular, esse assunto está encerrado e não há interesse em continuar essa tensão. Eu, como sempre, torço para que tudo se acalme e as conversações e o diálogo prevaleçam, o que favorece a vida de todos, principalmente dos civis que vivem nessas regiões em conflito. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.